Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem for assistir pela internet também recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vai iniciar nossa atividade desta quinta-feira. Agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, para que estejam conosco durante todo o período em que aqui estivermos. Que ao final do nosso trabalho, a gente possa levar também um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares. Todos aqueles que estão em seus lares assistindo pela internet, recebam nesse momento a visita dos nossos amigos espirituais para harmonizar e abençoar o lar de cada um. E iniciando a nossa atividade de hoje, coração de São Francisco, patrono aqui da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai fazer a palestra é a nossa companheira Sandra, aqui da nossa casa mesmo. Gente, hoje não tem PowerPoint, tá? Vocês já viram que quando a gente conta uma história, você automaticamente, não sei se acontece com vocês, mas para mim é assim, automaticamente eu já faço uma cena de como que foi o negócio, é isso mesmo? Vocês fazem isso? Estão contando uma história para você e você já começa a desenhar na sua mente, né, a situação, né? Então hoje eu vou falar para vocês de Maria Madalena. Tá bom? Então, vamos imaginando, tá, gente? Maria de Magdala, porque ela era da cidade de Magdala. Aí de Magdala virou Madalena. A cidade de Magdala, ao tempo de Jesus, eu tenho que usar isso aqui, gente, porque eu tô com acho que aquela gripe influenza, e eu não quero passar para vocês, tá? Então, a cidade de Magdala, ao tempo de Jesus, era considerada a mais encantadora nas margens do mar da Galileia. Estão vendo isso? A região apresenta um dos climas mais amenos do Oriente Médio. Magdala era famosa por 2 vezes a rainha do Egito, Cleópatra, visitou-a para beneficiar-se do clima agradável dos dias tórridos de verão. A cidade também tinha um casario estilo greco-romano e pelas suas alamedas arborizadas circulavam caravanas que por ali passavam para trocas de mercadorias e havia um grande comércio lá. Eram negociadas muitas especiarias, tapetes, etc. Mas não será por nenhuma dessas razões que Magdala se tornará famosa e passará para a posteridade. Será por causa de uma mulher, né? Uma mulher cuja vida de destruição atraía, de um lado, a intolerância religiosa das sinagogas, os templos onde os judeus se reuniam para o culto. A inveja das mulheres despeitadas, cujos maridos sentiam-se atraídos pela pecadora. Ela era muito bonita, né? E por outro lado, por causa da inveja que ela provocava. O seu nome era Miriam de Mignon era o nome dela, que passaria para a posteridade evangélica como Maria, a pecadora de Magdala. Ela era uma mulher
de peregrina beleza nos seus 28 anos. Ela provocava seduções, elevava os homens ao delírio. Amada por uns e por outros, detestada. A grande cortesã morava num belo palácio nos arredores da cidade, entre os arvoredos. Mas era uma mulher singular, diferente das outras. Dizia-se que, periodicamente, ela era instrumento dos demônios. Que 7 obsessores possuíam o corpo dela. Eu não sei se vocês viram naquela... Alguém assistiu a série The Chosen? Não? Porque tem uma passagem do Nicodemos, que ele foi... Nicodemos ele era um doutor da lei, e ele foi chamado para tentar tirar os demônios dela. Só que ele não conseguiu. Não conseguiu. Porque ela, de vez em quando, ela era possuída por esses 7 demônios. Eram obsessores, né? E naqueles dias tormentosos, quando essas forças estranhas dominavam a carne dela, a mulher decaída entregava-se em transe profundo em seu quarto, com incensos para combater essas energias negativas. Eram obsessores. Né? A grande mansão ficava em silêncio até passar essas noites, que eram noites intermináveis. Era talvez a única cortesã em Israel que se permitia ao luxo de escolher os seus parceiros. Ela era muito requisitada. Os homens degladiavam-se. Os mercadores atravessavam o Mar Vermelho para a felicidade de uma noite de embriaguez. Vendedores persas, sacerdotes de Jerusalém, na calada da noite procuravam a sua mansão para os momentos de erotismo e de entrega à sensualidade. Mas ninguém sabia de onde vinha essa mulher, no que se resumia a sua estranha vida. Foi numa dessas noites de silêncio mortal, no seu quarto, reclinada em seu leito, que aconteceu algo especial. A porta de carvalho da entrada da sua mansão começou a bater violentamente por alguém. Não parava de bater, né? Os seguranças da casa abriram e viram um mendigo, maltrapilho e esbravejando o que queria e precisava falar com a senhora. E era urgente que eles fossem avisá-la que ela estava a esperá-lo. Que atrevimento, né, os guardas, né, o segurança falaram assim. O encarregado da vigilância pediu-lhe que se mantivesse em silêncio, ou expulsaria ele dali, e fechou a porta. O estranho bateu novamente, com mais força, que o barulho ecoava em toda a mansão. Insistia que precisava falar-lhe, que não sairia de lá e que a senhora precisava dele. Como podia a cortesã de Magdala necessitar de alguém? Né? Mas havia um estranho brilho no olhar dele, que o encarregado de manter o repouso da senhora, ele tremeu. Uma escrava de pés descalços saiu correndo pelo corredor em direção ao quarto de Maria e a encontrou paralisada, com o peito arfando, olhos esbugalhados, parada. Assustou-se ao ver a escrava encarregada de vesti-la. E ao mesmo tempo, maltrapilho, adentrou ao quarto, correu, abriu as cortinas, atirou-se de joelhos aos seus pés, dizendo: Senhora, Senhora, ele veio. E Maria não reagia. Senhora, acordai, sacudindo-a. Jesus está em Cafarnaum, a pouco menos de 5 quilômetros daqui. É a vossa oportunidade, acorda. A meretriz lentamente voltou seus olhos para o estranho,
que estava de joelhos aos seus pés, dizendo: quem é você? Senhora, não vos lembrai de mim? Recordai-vos que há menos de uma semana voltavas para casa em sua liteira, e eu me atirei aos vossos pés e supliquei ajuda. Tende piedade de mim, que sou leproso. E rasgando a camisa suja, lhe mostrei as minhas feridas e carnes podres. Eu ouvi falar de Jesus, que lava a lepra, que transmite luz aos olhos apagados, que traz a vida, e eu necessito chegar até ele. Ajudai-me, Senhora. E vós me atiraste uma moeda de ouro e me dissestes por detrás das vossas cortinas: ide, e se o encontrares, voltai e dizei-me que ele lava a lepra da alma também. Se desejais pagar-me o benefício, vinde dizer-me que o encontrastes. Encontrei-o, Senhora. Vede, eu já não tenho mais as feridas da lepra, nem a podridão, nem as deformidades que me desgraçavam. E venho dizer-vos que Jesus está ali, na praia, do outro lado, na casa de um certo Simão, o pescador, em cujo lar ele estabeleceu a sua morada. E de vê-lo, ele não dorme nunca duas vezes no mesmo lugar. Vinde comigo, é hoje que o milagre vai acontecer. Vinde comigo, eu a levo até lá. A mulher olhou para ele e disse: o que ele pode fazer por mim? A lepra de fora, muitos profetas de Israel também sararam, mas a minha lepra é interior, é tão profunda que ninguém é capaz de retirá-la. Senhora, Jesus é diferente. Ele come com os pecadores, ele conversa com os excluídos da sociedade. Eu ouvi falar com aqueles que são detestados e perseguidos. Vinde, Senhora, por favor. E a mulher estava hesitante. Ele ergueu-a e disse: Senhora, vinde, Jesus espera. Algo me diz na alma que ele vos espera. E imediatamente ele bateu palmas e pediu que a escrava a ajudasse a vestir-se, que lhe cobrisse a cabeça e chamasse o barqueiro. E no silêncio da noite, um barco rasga as águas do mar da Galileia em direção a Cafarnaum. Vocês estão mentalizando essa história? Estão vendo o barco entrando no mar? Oh, beleza, né? Então, sobre o barco estava quem? O barqueiro, o leproso curado e uma mulher prostituída. Depois de 2 horas, eles chegam à outra margem. A mulher tímida cambaleia na areia. É ali, Senhora, que ele está, na casa do pescador. A mulher hesita e ela se conhece, pois na sua condição de pecadora, não há nada pior ou melhor do que a sua consciência. Ela tem medo de enfrentar-se. Jesus deve ser o espelho onde ela vai se ver desnuda. A porta estava semi-aberta. Ele quase a empurra, e ela agora, tomada por um íntimo, abre a porta. Quem empurrava era o ex-leproso, né? Empurrou ela lá para dentro, né? E ali sentado, um homem esguio, de costas para a porta, move a cabeça e uma auréola de luz desenha-se em torno dele. É Jesus. A mulher fica fascinada pela sua presença e, tomada de lágrimas, sem saber por quê, ela se atira de joelhos aos seus pés e diz uma palavra em hebraico, que é Rabone. Rabone quer dizer mestre querido. E aí ele responde, Miriam. E ela, Senhor, tu me conheces? Oh, Miriam, eu sou bom pastor e conheço cada uma das minhas ovelhas, uma a uma. Não te surpreendas, pois, em dizer-te Miriam. Se tu me conheces, sabe que eu sou uma desgraçada. Se tu me conheces, sabe que trago a alma vestida de trevas e o coração embrulhado na amargura. Se tu me conheces, tu sabes que eu sou toda podridão. Oh, Miriam, tu por acaso viste os muros velhos, os escombros das casas em ruínas? Quando chega a primavera a se renovarem, abrirem-se em flores, assim também são todos aqueles que escombros humanos
encontro a primavera do Evangelho. Olha só que coisa bonita. Já viu? O muro coberto de musgo, né? Senhor, então haverá esperanças para mim? Miriam, a mim não me interessa o que tem sido, mas o que desejas fazer de ti. Eu não te pergunto o que fizeste até agora, mas o que pretendes fazer amanhã. Senhor, eu bastaria que me dissesses o que eu devo fazer. Ame, Miriam, ama teus filhos. Desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes e nunca tive a honra de ser mãe. Maria. Aí ele mudou o nome dela de Miriam para Maria, porque ela já estava querendo se converter, né? Maria, a mulher que ama os filhos que vieram do seu ventre, desincumbe-se de um dever. Mas quando te digo que tu ames aos teus filhos, eu não me reporto aos filhos do teu ventre, mas aqueles filhos que não têm mães. Ama-os, e eu te darei o reino das bem-aventuranças. A mulher estava aturdida. Ela estava acostumada a ver os homens como animais sexuais, violentos, rudes, mas aquele homem era como um raio de luz, que lhe rasgava a treva densa e lhe dava uma doce claridade de paz. Senhor, pede-me a minha vida e eu te darei a minha vida, que é tão inútil e desperdiçada. Se quiseres, morrerei por ti. Maria, eu vou pedir a tua vida, mas hoje, não. Um dia, e agora vá e ame Maria. A mulher levantou-se, cambaleava, e não teve a coragem de dar-lhe as costas. Ela recuou, olhando para ele, e saiu. E quando estava para pegar o barco de volta, olhou para trás e viu aquela figura areolada de luz a dizer-lhe: vai, Maria, seja fiel até o fim. Ela entrou na barca e seu coração cantava pela primeira vez. Sentia-se com esperança. No outro dia corria um boato de que a meretriz havia enlouquecido. Atirava pela janela os seus bens, seus vestidos, suas joias, e o povo corria para pegá-los, e ela cantava feliz. Só guardou um vestido, do qual havia perdido a sua virgindade, e um vaso de perfume que ganhara da sua mãe. Saiu e desapareceu no dia. Numa cidade ali próxima, havia um homem, ele era meio extravagante, metido à besta, assim dizendo, né? Esse homem era um fariseu. Ele era cumpridor das leis de Israel. E se permitia, já que ele era muito rico, o luxo de hospedar pessoas notórias e notáveis, importantes, né? Toda pessoa pública que passava pela sua cidade, ele oferecia um banquete para apresentar aos seus amigos. Na verdade, ele queria se engrandecer, né? Em cima de pessoas importantes. Ocorre que ele convidou, no entender dele, um estranho dramaturgo, ator teatral, que andava nas estradas falando de um reino que era especial, cujas fronteiras não estavam na terra e cujas dimensões eram do sentimento. Ele havia convidado esse homem de Nazaré, ou de Judá, ou da Galileia, ninguém sabia exatamente, para almoçar na sua casa, mas convidara também os seus melhores amigos para recebê-lo. Simão, o excêntrico, ele gostava de aparecer, era o nome desse fariseu. Vestiu as suas vestes de linho branco para recepcionar aquele homem que a população tanto aclamava. E aguardava-o junto dos seus convidados e escravos no portal da sua mansão a chegada de Jesus. Sim, Jesus aceitou o convite. O que não era comum, pois como é que um mestre comeria na casa de um pecador? Acompanhado de Pedro, Tiago e João, vinham caminhando tranquilo e impassíveis. Foram recepcionados pelo dono da casa e acomodados no salão luxuoso. O banquete seguiu seu som de danças. Diante de tanta comilança, Jesus se alimentava moderadamente de frutas secas. A festa estava no auge. Simão
estava estoante de vaidade. De vez em quando Simão olhava para o Galileu e reconhecia que ele era diferente. Quem ouvisse não poderia ficar insensível em sua presença. Mas seria ele mesmo um profeta ou um impostor? Inesperadamente, ouviu-se um vozerio, uma gritaria, né? Um tumulto na porta. E os servos corriam desordenadamente atrás de uma mulher desgrenhada. Simão olhou assustado. Na sua frente, eis que surge a meretriz. Simão, a porta do banquete, ela apareceu ali, na porta do banquete. Simão ficou estarrecido porque ela era muito conhecida e ficou envergonhado. Como é que aquela mulher atreveu-se a entrar na sua casa tão nobre? E a mulher, segurando a saia, adentrou na sala correndo os olhos para cada um dos convidados. E vendo Jesus, atirou-se aos seus pés e começou a chorar. Simão deu um sinal para que os seus servos expulsassem a meretriz. Não iria permitir a presença daquela mulher. E ela percebeu o sinal. E quando os servos a cercaram, ela olhou desafiadoramente para Simão, como a esperar um duelo moral, porque ela não tinha nada a perder. Simão era hipócrita. Ele falava de virtudes, mas era cliente dela, né? Ele pregava pureza, mas no silêncio da noite, coberto de um manto escuro, ele frequentava o bordel. Maria queria desafiá-lo e desmoralizá-lo em público. Simão sentiu-se envergonhado. A mulher agora, tomada de emoção, pegou aqueles pés cansados e empoeirados da estrada e chorou copiosamente. Com seu frasco de perfume de alabastro, ela ungiu os pés de Jesus e com seus longos cabelos ela os enxugou. Simão olhou para Jesus, um silêncio cruel, e ele começou a pensar, o Simão. Deve ser um hipócrita esse aí, um mistificador. Se fosse um profeta, ele saberia que aquela mulher era uma meretriz e a expulsaria daqui. Claro que Simão não ia dizer isso, né? Mas ele pensava. E no fundo, ele estava maldizendo a hora que ele convidou o peregrino para cear na sua casa. Jesus continuava a ser mimado por Maria. Ele sorria para Simão e Simão, falso, sorria de volta, sabe? E Jesus lhe disse: Simão, eu sei que tu és um negociante próspero. Ah, Senhor, era o ponto fraco dele. Não é verdade, eu não sou tão rico como falam. Não, eu não disse que tu és rico, mas que tu és próspero. És um bom negociante. Mais ou menos, Senhor, mais ou menos. Tu também sabes como são os valores. Sim, claro, eu trabalho com dinheiro. Simão, quando eu cheguei, tu me esperaste na porta. Sim, assim manda a lei. Mas tu não me beijaste como manda a lei. E essa mulher, desde que chegou, ela me beija os pés. Então, tu não me desses água para refrescar-me, como recomenda a lei, mas essa mulher, com lágrimas, me lava os pés. Tu não me desses a toalha de linho para enxugar o suor, mas com os seus cabelos, ela enxuga a planta dos meus pés. E eu te digo, mulher, olhando para ela, por muito amares, os teus pecados serão perdoados. Sabe por quê, Simão? Aí ele conta uma parábola. Porque havia um homem que tinha 2 devedores. Um lhe devia uma alta soma de 500 denários e o outro lhe devia uma importância ridícula, apenas alguns talentos. E como nenhum dos 2 pudesse pagar a dívida, ele perdoou os 2. Então, eu te pergunto, olhando para o Simão, Jesus, qual aquele que mais amou? Ah, mas está fácil, aquele a quem mais ele perdoou. Dissesse bem, por muito amares, mulher, estás perdoada, falando para ela. A mulher deu um grito e saiu, e a partir daquele dia, nas multidões que acompanhavam Jesus, havia sempre uma mulher de admirável beleza, escutando-lhe deslumbrada seus ensinamentos, Maria Madalena. Seguindo o exemplo de Jesus,
Ela falava com os leprosos, ela socorria os doentes, ela limpava feridas, consolava os infelizes. Ela atendia as crianças que se perdiam nas ruas, mendigava para repartir o pão e se tornou querida por todos que acompanhavam Jesus. Em Jerusalém, Jesus, quando da sua entrada montado no burrinho, Maria Madalena estava lá. Quando o mestre foi mandado à presença de Pilatos, naquela noite tormentosa, ela acompanhou-o de um lado para o outro, sem saber o que estava acontecendo. E ali no meio da multidão, ela viu quando o pretor, representante de César, apresentou o homem e disse: nele eu não vejo culpa. Mas a multidão tem sede de sangue, e gritando: crucificai-o, crucificai-o. Ele desafiou Moisés. Pilatos, angustiado, não sabia o que fazer. Aquele rosto irradiava tanta paz que o governante ignóbil, ou seja, aquele que é baixo, que desrespeita as leis morais, sentiu-se desmoralizado. E a esposa a esposa de Pilatos falou assim: eu sonhei essa noite que tu irás condenar um inocente. Ele negociou com a multidão, então. Eu lhe dou Barrabás. Trazei-o. Barrabás era um assaltante de estradas. Mas todos preferiram Jesus. Crucificai-o, libertai Barrabás. E foi assim que ele foi açoitado umas 70 vezes. E não se ouviu um gemido. Jesus parecia tão longe. A dor moral era mais forte que a dor física. E no dia seguinte, atado a um madeiro, foi carregando até o monte Gólgota. Maria, a pecadora de Magdala, estava ali, com o coração dilacerado e a alma em suspensa aflição. Ela acompanhava Maria, mãe de Jesus, e mais duas mulheres. Quando Jesus caiu pela segunda vez, uma mulher estranha, transpassada de dor, correu em sua direção e com um tecido de linho ela enxugou-lhe o suor. E quando retirou-se, viu a imagem de Jesus estampada com sangue no pano. Ela seria chamada de Verônica. Dobrou o linho e acompanhou a triste comitiva. O tempo escurecia. Relâmpagos cortavam o céu. Trovões se ouviam ao longe. Jesus foi crucificado pelos pés, pelo pulso, e colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos. E por duas forquilhas pesadas ergueram a cruz. Jesus pesava entre 60 e 65 quilos. Ele era muito magro. E tinha muita maldade, muita humilhação. Maria de Magdala, abraçando aquela mãe crucificada na dor, chorava copiosamente. Aliás, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa série The Chosen, ela é muito bonita. Ela retrata a vida de Jesus de uma forma que é fantástico. E eles estão gravando, acho que é a 6ª temporada, justamente na hora da crucificação. E eles disseram que nos bastidores, quando eles estavam gravando essa cena, todos choraram. Todos os atores, o diretor caiu em lágrimas, porque parece que Jesus estava ali mesmo. E o ator é maravilhoso, é fantástico, tá? Então, ninguém pôde imaginar o que foram aquelas horas após Jesus ter sido morto. As grandes dores não podem ser descritas, têm que ser vividas, porque cada um vive de forma especial a sua emoção. Voltaram para suas casas angustiados. Os seguidores do Cristo, eles tinham medo de saírem nas ruas. Corria um boato que eles também seriam crucificados. Por fim, na 3ª madrugada, aquela mulher que ainda preservava um pouco do perfume dado por sua mãe, mas o João resolveram embalsamá-lo. Iriam desafiar a lei. Sabiam que o sepulcro estava guardado por soldados a mando de Herodes, né? Pois eles tinham medo que roubassem o corpo dele. Porque Jesus se atreveu a dizer que ele voltaria. Então, o povo ficou com medo e botou todos os guardas lá, tomando conta. E quando
eles chegaram, a Maria e o João, quando eles chegaram lá, porque eles saíram de madrugada, né? Eles tiveram uma grande surpresa. A pedra que vedava o sepulcro estava movida. Eles entraram e olharam lá e viram o manto de linho que encobria aquele que amarrava ao queixo de Jesus, né? E estava ali também. Menos ele, Jesus. Também não estavam os soldados. João desceu correndo para dar notícia e Maria de Magdala ficou sozinha ali, entristecida. Tem uma música muito bonita falando sobre essa passagem. Triste sozinho procuro meu mestre, pois sua tumba vazia encontrei. É uma música muito bonita, muito bonita. E aí, naquele lugar, haviam muitas rosas vermelhas. Era o lugar de José de Arimateia. O José de Arimateia, ele foi um senador muito rico que secretamente gostava de Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele pediu para o Pilatos que se ele pudesse dar o corpo dele, que ele ia sepultá-lo num lugar que era dele, do José Arimateia. Aquele espaço era dele, né? E Maria saiu tonta, né? Porque ela não viu o Jesus ali, saiu tonta, e vendo um homem de costas, pensando ser um jardineiro, ela gritou: Homem, para onde levar o meu Senhor? Ele voltou-se e ela teve quase um delírio. Era Jesus. Mestre querido. Ela saiu correndo para abraçá-lo e Jesus disse: Não me toques, ainda não estive com meu Pai. Né? As tradições dizem que ele foi para as regiões profundas do sofrimento socorrer Judas. Né? E a Igreja Católica, ela narra no credo que no terceiro dia ele desceu ao inferno. Né? Crê em Deus Pai, no terceiro dia. Eu nem lembro, eu sabia o credo, mas agora não sei mais. Mas tem essa passagem aí. A doutrina espírita diz que Jesus, ele foi às regiões umbralinas para buscar esse companheiro equivocado, o Judas, né? Que depois do grande crime de traição, ele cometeu um pior, o suicídio. E voltou impregnado dessa energia prejudicial do lugar. Por isso ele dizer a Maria: Não me toques, ainda não me libertei dos fluidos perversos e infelizes. Ela estava em êxtase. Desceu correndo porque Jesus lhe disse: Vai e anuncia aos companheiros que eu voltei. Então ela entra correndo num lugar lá onde estavam todos os apóstolos, pesarosos, né, com a morte de Jesus. E quando ela entrou, olha a alegria dela de ver todos eles, ela estava muito alegre. A sinfonia que contava dentro do seu coração, as lágrimas que saíam dos seus olhos, quando empurrando a porta onde tinha sido realizada a última ceia, ela gritou: Ele voltou, acabo de ver Jesus. Todos se entreolharam. Um deles, contemplando a mulher, disse: Ele voltou? Ele nos abandonou. Sejamos francos. Ele nos meteu nessa enrascada, prometeu-nos o reino e fugiu e deixou-nos a sós. E tu vem nos dizer que ele voltou? Como sabes? Ele me apareceu. A ti? Com ar de deboche, né? Que pergunta cruel. E não era necessário dizer, né, a ti. Ela ficou com vergonha porque a sociedade é assim, né? Condena o erro e quer matar o errado. Fala de virtudes, mas não dá oportunidade a ninguém de se reabilitar. A memória para o erro dos outros é perpétua. Nunca lhes esqueceram que ela era uma meretriz, né? Maria, envergonhada, recuou. Nunca perdoariam. Ela era uma meretriz, havia sido, mas não foi sozinha. Muitos prostitutos a corromperam. E claro que ela não se perdeu só. Mas nesse momento a mãe de Jesus a abraça e diz: Eu creio, minha filha, meu coração de mãe, dize-me que ele te apareceu. Aquele homem que tinha feito aquele comentário infeliz era o Tomé. Frio e rebelde, apesar da convivência com Jesus
durante 2 anos e 8 meses. Mas depois, Jesus apareceu no mesmo lugar. Pela segunda vez, as portas estavam trancadas e quando todos ficaram extasiados quando Jesus apareceu entre eles. Tomé, vem cá, Jesus chamando Tomé. No lugar da flechada, toca-me, da lança que abriu a ferida entre a terceira e a quarta vértebra, para que veja que sou eu. E Tomé foi e tocou na chaga de Jesus. Ó Senhor, eu creio. Tu crês porque viste, mas bem-aventurados aquele que, não tendo visto, acreditou. E logo mais foi uma sinfonia de aparições. Ele apareceu na estrada que vai para Emaús, para 2 viajantes. Ele apareceu na Galileia, quando todos os pescadores voltaram para casa. Simão estava pescando sem conseguir nada, quando, através de uma névoa, ouviu uma voz dizer: Simão, jogue a rede para a esquerda. E assim feito, encheu o barco de peixes, que quase virou. Era Jesus remando. Simão Pedro, tá? Assou o peixe na brasa e a claridade das chamas iluminavam o rosto transparente de Jesus. Ele apareceu em Betânia, onde João, jovem arrebatado pelo amor do Mestre, falava emocionado das suas lembranças para quase 500 testemunhas. E Jesus surgiu numa nuvem na direção do infinito. Agora era a hora das despedidas. Cada qual deveria tomar o seu rumo. Tiago ficou em Jerusalém. Ele conseguiu uma casa na estrada que ligava Jerusalém a Jopa, para abrigar os miseráveis, os leprosos, os doentes, crianças órfãos, loucos e endemoniados. Pedro voltou para Cafarnaum. Maria retornou para Nazaré, Maria, mãe de Jesus. Maria de Magdala, também voltou para suas regiões. E quando ela estava procurando organizar a mente para dar um novo destino, Pedro disse: agora, Maria de Magdala, Maria Madalena, eu voltarei para Jerusalém para ajudar o Tiago na casa do caminho, porque ele necessita de mim. João viajou para as longes terras da Grécia, e quando todos saíram, Pedro lhe disse: agora me vou eu. E ela sozinha suplicou: Simão, leva-me contigo. Não posso, Maria, tu és mulher, as mulheres são fracas. Depois ela compreendeu, era por causa do seu passado. Perdoa-me, disse a Simão Pedro. Tudo bem, respondeu. Não, perdoa-me, disse Simão Pedro, pedindo perdão a ela porque não podia levá-la. Ele se foi e ela ficou ali. Durante 3 dias, ela bateu nas portas dos casais procurando emprego. Ela precisava trabalhar, ganhar o pão. E os homens diziam para ela: volta, você ainda é bela. Acabou o fetiche. Aquele estranho galileu que lhe havia seduzido, agora ele morreu. Volta, nós te daremos um palácio. Tu és bela e um pouco mais de trato, tudo voltará ao normal. Ela sorria constrangida. Para o vício, todo mundo colabora. Para a virtude, os obstáculos se levantam. As mulheres diziam: volta ao prostíbulo miserável. Tu não roubaste nossos homens? Volta, pecadora! E atiravam-lhe pedras. Foi nessa situação que ela viu que ia morrer de fome. Estava na praia de madrugada, na mesma praia de onde tomara o barco que a levaria ao primeiro encontro com Jesus. Quando ouviu uma matraca, sabe o que é matraca? É um negocinho feito de uma madeira e metal que faz barulho. Nas cidades é como se a pessoa está vendendo biju, né? Biju, ou aquele amendoim salgado dentro de um balde cheio de brasa. Então, para avisar, eles faziam esse barulho com essa matraca. Então, ela ouviu essa matraca e fazia-se acompanhar de uma voz que dizia: fugir, mocreia, é lepra. Havia uma exigência legal para que os leprosos chacoalhassem o metal, para as pessoas saírem da direção do vento para não se contaminarem. Por isso que eles usavam matraca. Maria quis correr. É o instinto de conservação da vida.
Mas lembrou-se que ela possuía a lepra da alma. Então ela ficou. E era um grupo. Alguns a cavalo, outros amputados, chagosos, miseráveis, cegos. Quando eles se aproximaram, ela perguntou: aonde ides? Ah, nós vamos para Cafarnaum. E que viestes fazer? Ah, nós viemos lá da Síria, porque ouvimos falar de um dramaturgo que limpa a lepra. E chegastes tarde, assassinaram-no, mataram-no numa cruz. Então ela viu aqueles rostos desenharem o desencanto. Alguns saltaram do cavalo e choravam. As mulheres estreitaram os filhos. E ela disse: não choreis, ele se foi, mas nos prometeu a vida. O corpo é uma massa que se decompõe, a alma é o cisne da luz que pode voar. Então ela se lembrou do sermão da montanha. Jesus falou que são bem-aventurados os que choram, os que sofrem, os que têm sede de justiça, os repudiados, e ela percebeu que estavam falando sobre ele. Falava em torno dele, cantava o seu nome, comeu um pedaço de pão de mãos leprosas, atravessou a noite e no dia seguinte as autoridades souberam daqueles leprosos recém-chegados e expulsaram-os para que fossem para o vale dos imundos, em Jerusalém, que tinham mais de 10 moribundos de lepra. Mas eles agora sorriam e saíram. Ela ficou a sós na praia, quando numa curva, uma criança lhe acenou a Deus. E ela teve uma reflexão. Não tinha ninguém. Essa foi a sua primeira família e gritou: esperai por mim! Saiu a correr, abraçou as crianças e semana depois, o Vale dos Leprosos recebeu alguns estranhos e uma bela mulher. Toda a tarde, numa pequena plataforma, uma linda mulher falava aos leprosos sobre Jesus. 10 anos depois, ao tomar um banho de cachoeira, ela notou uma descamação no colo e com um graveto, ela pegou e cutucou o lugar e não sentiu nada. Ela sorriu. Pagarei na carne o que na carne eu cometi. Naquela tarde, ela abriu os braços e começou o seu discurso diferente. Meus irmãos, nós, os leprosos. Então ela estava se considerando também uma leprosa junto deles. 30 anos depois, aquela mulher que fora a rainha das cortesãs, não restava mais nada dela. A catarata devorou-lhe os olhos. E aqui eu vou abrir um parênteses também. Quando eu morava em São Paulo, eu vou só me demorar um pouquinho, tá? Já estou nos finalmente. Então, lá em São Paulo, eu frequentava um centro onde a gente um dia foi fazer uma visita no leprosário, em Mogi das Cruzes. E lá fomos nós, e eu estava no meio. Então, quando a gente desceu do ônibus, o dirigente do passeio falou: gente, vocês não precisam ter medo, porque a lepra não se passa assim, pode dar a mão, cumprimentar e tal. Tá bom. E tinham 2 esperando a gente, não tinha a ponta dos dedos, não tinha a ponta do nariz. Aí a gente visitou os dormitórios, tá? E a gente foi visitar a enfermaria. Quando eu cheguei na enfermaria, aí o pessoal tudo acamado. Eu cheguei perto de uma senhora que, quando eu olhei para ela, eu falei: meu Deus, o que eu vou falar? Ela estava deitada e ela não tinha o globo ocular. No lugar do globo ocular era uma bola de carne. E eu falei assim: o que eu vou falar? Eu falei: tudo bem com a senhora? Tudo bem, minha filha, graças a Deus. Gente, eu queria sair pelo ralo. Que sensibilidade, que humildade daquela mulher aceitar com resignação o que estava acontecendo com ela. Ela não tinha os olhos, eram 2 bolas de carne. E eu me senti miserável. A catarata devorou-lhe os olhos, os dentes caíram. Isso daqui tá falando da Maria Madalena, hein? Como é que ela ficou? As narinas foram carcomidas, as orelhas alongaram-se, os dedos deformados, a lepra amputou alguns. Recurvada, ela se lembrou da mãe de Jesus. Sabia que ia morrer, mas não queria partir sem antes ver aquela que era a mãe da humanidade. Então, disse aos seus, aonde lá no lugar dos leprosos: eu tenho que ir,
eu desejo vê-la pela última vez, orai por mim. E pediram que não fosse, mas seria a última vontade dela. Pegou a estrada e, com muita dificuldade, dormindo debaixo de árvores, recebendo de pessoas pão azedo, jogado de longe, e pedradas também, chegou quase na entrada da cidade de Éfasos, e em delírio murmurava o nome de Maria, mãe de Jesus, e João, os dois. Alguém passando ouviu ela dizer essas palavras e correu à casa da Maria Santíssima. E ela veio socorrer a moribunda. Levou-a durante 2 dias e 3 noites, ficando velando pela Maria Madalena. Ela não se recuperou mais. Não recuperou mais a lucidez. Na madrugada seguinte, ela sentiu uma queda súbita e flutuou no ar. Estava leve. Ela reviu-se conforme era na juventude. Percebeu o corpo apodrecido, a mãe de Jesus recurvada, chorando, e João cobrindo seu corpo. Ela teve a impressão de ter sido carregada pelo vento e ser depositada nas praias de Cafarnaum. Maria de Magdala estava leve e viu-se coberta de luz. Era uma figura de vestes até o chão, um homem esguio. Era Jesus. Ela correu e abraçou ele. Maria, tu fosses fiel até o fim. Tu dissesses que me daria a tua vida e eu aceito. Agora repousa para que te possa coroar no reino do meu Pai. Quantas Marias de Magdala e homens de Magdala existem no mundo? Creio que ela foi o maior exemplo de conversão da humanidade. Paulo de Tarso também foi um exemplo de conversão. Só que Paulo de Tarso, ele já era puro. Ele não tinha problema, ele já era um soldado, né? Ele se converteu na estrada de Damasco. Agora, Maria era do pântano e ela se cobriu de lírios. Maria promoveu uma revolução tão grandiosa nela que mereceu ser a portadora da ressurreição. Jesus não apareceu para sua mãe, a quem ele amava, e nem a João, que era o seu discípulo preferido. Ele apareceu para a pecadora, para nos dizer, pecadores que nós somos, que a nossa felicidade depende da nossa transformação moral, que todos nós erramos, sem exceção, e a única foi ele, que errar é um fenômeno normal, mas reabilitar-se do erro é um dever ético. Lembrando Maria de Magdala, recordemos desses dias tumultuados, dias difíceis, que nos impede quase de seguir a Jesus. Recordemos de Maria de Magdala porque vivemos a hora do desafio, de termos vergonha de ser bons cidadãos no momento de tanta corrupção e iniquidade. Sejamos a manifestação de Jesus no mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Essa foi a história de Maria de Magdala, uma pessoa maravilhosa, né, que seguiu Jesus até o fim. Será que a gente faria o mesmo, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de conhecermos a história de Maria de Magdala, agradecendo a Deus ter essa pessoa tão maravilhosa que nos ensinou a resignação, o amor e a esperança. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, fortalece a nossa vida, os nossos desejos, fazendo-nos, Senhor, ser merecedores desse amor maravilhoso. Capacita-nos, Senhor, de pensamentos bons, de atitudes maravilhosas e potencializa dentro do nosso coração esse desejo de ser uma pessoa melhor. E assim, terminamos com essa oração que Jesus tão amorosamente nos ensinou, chamando Deus, nos ensinou a chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair quando estivermos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Com a tua bênção, Senhor. Obrigado.